Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos dando sequência à série sobre temas da Revista Espírita, que, como já sabem, é uma obra gigantesca de Kardec, iniciada em 1858 e que ele esteve à testa até 1869, o ano de sua morte. Nesta magnífica obra, encontramos uma gama enorme de temas que se tornaram leitura indispensável para conhecermos melhor Kardec e conhecermos melhor a doutrina espírita. Hoje daremos continuidade ao estudo do tema Platão, a teoria da escolha de provas, que está na revista de 1858 e que iniciamos no programa anterior. Nesse tema, Platão, importante filósofo grego do século IV a.C., através do mito de Er, expõe sua teoria sobre as provas que as almas escolhem antes de reencarnarem. Será que há semelhança entre a teoria exposta por Platão e o que os espíritos revelaram a Kardec no Livro dos Espíritos sobre esse mesmo assunto? Quem irá negar ou afirmar isso será a professora Sônia Teodoro da Silva, que preside ao CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que você poderá acessar através do portal de estudos filosofiaespírita.org. Saiba mais sobre o CEF, você irá gostar. Olá, professora Sônia. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Márcia, não me comprometa. Quem vai dizer alguma coisa é Platão. E quem fecha maravilhosamente todo esse assunto é Kardec, não é verdade? Sim, então você vai ser o porta-voz deles. Sim, nós estamos apenas pensando. Então, no programa da semana anterior, falávamos bastante sobre a imortalidade da alma, Isso. sempre presente desde a antiguidade, essa ideia existe, né? Porque é um fato, não é uma ideia. E no referido mito de Er, o fato de haver a possibilidade de reencarnar em corpos de animais, que é a conhecida metempsicose, contraria um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o de que o espírito, em sua jornada evolutiva, jamais pode retroagir, ele nunca involui. Agora, o que podemos pensar a respeito dessa ideia que consta aí em Platão, né? De qualquer maneira, a gente tem que reconhecer que está implícita a lei de causa e efeito. O que a senhora pensa a respeito? Então, é bem interessante, né, Márcia? Eu vou só ler um trechinho da Revista Espírita, onde ele traz para nós algumas passagens nesse sentido da metempsicose. Ele se refere, por exemplo, a Ajax, né, que faz parte do mito de Troia, né? Nós dizemos Troia, mito de Troia, porque Troia está envolta em história e lendas, né? Então, para que nós possamos desencravar a história da lenda, nós precisamos investigar, pesquisar, e os arqueólogos estudiosos fazem esse estudo, até com relação a Troia, se descobriu que realmente Troia existiu, ela foi incendiada, mas a cidade de Troia, ou cidades de Troia existiram, foram em torno de 7 ou 8, e a Troia destruída pelos gregos, parece que foi a sexta ou a sétima, né, pelas escavações arqueológicas que se fizeram. E Ajax, Agamenon, Ulisses e muitos pares, etc., Aquiles fizeram parte desse relato, que é um misto de lenda, de mito e de história. No caso de Ajax e a escolha das provas, logo que ele morre, né,
diz aqui o mito de Er, que ele detestava a humanidade devido à recordação do julgamento que lhe havia arrancado as armas de Aquiles. Então ele toma a natureza de um leão, ele reencarna na condição de um leão. Veio depois a alma de Agamenon, foi julgada pelas moiras, inclusive, não é? Que é outro, é o relato que consta do mito de Er, cujas desgraças o tornavam inimigo dos homens, tomou a condição de águia. Ulisses, que o acaso havia colocado por último, também veio escolher, como a recordação de seus longos reveses lhe tivesse tirado toda a ambição, procurou demorado e penosamente e encontrou a vida tranquila num recanto para um homem a quem todas as outras almas haviam posto à margem. Visionando aquele homem, disse que mesmo que se tivesse sido a primeira alma chamada, não teria feito outra escolha. Então ele escolhe também renascer no corpo de um animal. Sem dúvida nenhuma que filósofos e pensadores que herdaram a tradição pitagórica da mentempsicose poderiam acreditar que o ser humano, uma vez agindo contra a humanidade, em função até da ideia de guerras e de conquistas, etc., sendo escravos dos seus instintos, do seu ódio e luxúrias e vai por aí afora, né? Então, sem dúvida nenhuma que essa ideia de que eles poderiam tomar um corpo de homem, de animal, estava relacionada ao instinto animal que faz parte de todo ser humano. Então, essa associação já era natural no Egito Antigo, né? Onde as almas, ao desencarnarem, passavam pelo julgamento, né? E se tivessem sido boas em sua vida, herdavam o céu egípcio, vamos dizer assim, né? Enfim, se não tivessem sido boas, elas eram obrigadas a reencarnar num corpo animal. Talvez aí haja a concepção egípcia de que está no corpo, um corpo cujos instintos muitas vezes escravizam a própria alma, não é? As necessidades que o corpo tem escravizam a própria alma. Então, essa ideia de que você reencarnando, você está sendo um animal e não propriamente dito um ser humano, né? Mas Platão, Aristóteles e Sócrates vão retirar dessa ideia um ensinamento interessante, que mesmo o corpo sendo necessitado, né, de cuidados e de alimentação e, enfim, de tudo isso, ele pode transcender. A alma que está inserta nesse corpo pode transcender, né? E quando ela vai embora desse corpo, ela faz jus a um estado de espírito muito melhor se aquela pessoa foi uma pessoa boa, enfim, se teve a sua vida de forma bastante equilibrada, né? Senão ela vai herdar aquilo que ela foi. Então isso é absolutamente compatível, essa ideia de que nós somos herdeiros das nossas provas, compatível com o espiritismo, né? Sim. Então a gente poderia dizer que em Platão, em Sócrates, essa imagem de reencarnar em corpos animais é uma alegoria, é alguma coisa metafórica? Porque, eu diria que sim, Márcia. pelo que a gente conhece das teorias dele, do pensamento, é difícil, Exato, né? exato. Então, Sócrates tinha um pensamento muito avantajado para a sua época. Platão também, né? Então, eles se pronunciavam através de metáforas, de alegorias, para poderem se fazer compreender pelo vulgo, pelas pessoas que estavam ali. Jesus, como nós já dissemos no programa anterior, também se utilizava de metáforas, não é? Que de forma velada davam um ensinamento mais aprofundado daquilo que eles queriam dizer. E com o Espiritismo é que vai escancarar as portas e vai abrir mão da metáfora para que nós possamos compreender a verdade. E a verdade, Jesus trouxe para nós a verdade. Muito embora as igrejas tenham emoldurado Jesus num mito absolutamente
crítico, não é? Jesus não é um mito, Jesus é um ser absolutamente evoluído. Veja-se lá a questão 625 do Livro dos Espíritos. É um ser que veio dizer para nós como que nós poderíamos e deveríamos viver para sermos felizes, alcançar a felicidade, que não é bem a eudaimonia de Aristóteles, que é um estado de alma, mas a felicidade de Cristo é a realização plena do Espírito. Bem, nós vamos deixar em suspenso para falar um pouco mais sobre essa questão no próximo bloco. E eu queria agora convidar também os nossos amigos internautas e telespectadores para que dessem a sua opinião, compartilhassem conosco, dessem sugestões através do facebook.com/cfeorg ou pelo Fale Conosco do site da tvmundomaior.com.br. Já já voltaremos, não saia daí.